Cara, que coisa maravilhosa. Vou fazer isso todo dia. Olha só, vou contar uma vulnerabilidade aqui que eu não sei se todo mundo sabe. Qual o departamento que tem o melhor poder de acabativa? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Eu sou o Milor Machado. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Temos um convidado especial hoje aqui com a gente, para a gente falar sobre um assunto que ele é bem importante. Vamos quebrar algumas crenças no episódio de hoje, mas antes eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Milor. Marcelo, se quiser falar um pouquinho do Milor antes dele falar, fica à vontade também. O Milor Machado, eu tive a oportunidade de conhecer ele. A gente fez um podcast semana retrasada, que era o podcast que a gente fez com o Vitor Damasio, né? E o Vitor Damasio, ele é o nosso mentor, né? Ele tem um grupo de mentoria, a gente participa do grupo de mentoria. Tive a oportunidade de conhecer o Milor lá. E o Milor trabalhou em grandes projetos, com grandes nomes, né? Inclusive, a gente fez um podcast com o José Salib Neto, né? E quem apresentou o José Salib, da HSM, que é uma empresa assim fantástica, e o Salib é o fundador da HSM, foi o Milor. Então o Milor trabalhou com grandes nomes, né, em grandes projetos, e é um cara que também manja muito de gestão, e a gente achou interessante trazer, né, o Milor para dar voz ao Milor, ao que ele tem para falar. Eu acho que ele tem muito para contribuir, muito para compartilhar, mas melhor do que eu falar do Milor, é o Milor falar em primeira pessoa, né? E aí, Milor, como que você está? Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Pô, eu estou super feliz, eu sou ouvinte do podcast já há bastante tempo, gosto demais do conteúdo que vocês fazem e sou também totalmente a favor da gente acabar com o caos nas empresas, né? Então, aí, para dar uma apresentação super rápida, só para contextualizar, eu venho trabalhando com essa parte de PMS desde 2009. Eu montei uma startup chamada Empreendemia, em que a gente tem a rede social, que é um marketplace para micro e pequenas empresas. Desde essa época, hoje tem mais de 50 mil empresas cadastradas. E, na época, para divulgar esse portal, a gente criou um blog chamado Saia do Lugar, que por bastante tempo ele foi um dos maiores portais de empreendedorismo do Brasil. Então, ali em 2010, 2011, a gente estava ali muito próximo do pessoal da Endeavor, da Exame PME. Então, na época que eu comecei fazendo divulgação do blog no Orkut, para você ter ideia. Facebook ainda nem era grandes coisas aqui no Brasil, né? Dinossauro do marketing digital, né? Quando a gente fala Orkut, hoje a gente fala, nossa, esse é um dinossauro, né, das antigas. Pra você ter ideia, o Érico Rocha, ele recebia meus e-mails antes dele ser o Érico Rocha, né? Ele estava na minha lista já, ele está cadastrado no Empreendemia, então eu comecei já há um tempinho, né? E aí, depois de um tempo, eu vendi o portal Saia do Lugar para o pessoal da Rock Content, que é hoje a maior empresa de marketing de conteúdo no mundo, né? Uma empresa de BH. É no mundo, era maior no mundo. Depois que eles compraram os americanos, aí eles viraram maiores do mundo. Então hoje eles têm escritório no México também e tal. Legal. Então você montou uma empresa que hoje ela é a maior do mundo no segmento que ela atua? Ela foi vendida para a maior do mundo, né? Então... Não, mas aí a gente fez essa parceria. Mas, enfim, e aí uma coisa que foi bacana é que nesse período eu aprendi muito sobre inovação e desenvolvimento de software também, porque, querendo ou não, a minha empresa era uma empresa de software e foi quando eu me iniciei no tema das metodologias ágeis, que a gente vai falar. Aí, em 2014... eu fui convidado para trabalhar na HSM, que você falou, quando eu conheci lá o Salibão, e aí foi uma chance muito bacana de estar na organização de eventos que trazia os maiores ícones da gestão mundial, né? O Philip Kotler, o Al Gore, conheci o Chad Hurley, que é um dos fundadores do YouTube, foi uma experiência show de bola. Eu ajudei a implementar o e-commerce na HSM, e logo depois eu fui para um projeto chamado Fundação Estudar, que é um projeto do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sicupira e do Marcel Telles, em que eu cuidei da parte de expansão de projetos digitais. Então, a parte o primeiro curso online da Fundação Estudar estava dentro da minha área, toda a parte de desenvolvimento de software lá, expansão dos portais de conteúdo. Daí eu falei, cara, eu tive uma experiência muito bacana com esse lado mais de startup e eu passei 3 anos de forma muito próxima dos caras que são os melhores gestores do mundo, na gestão mais tradicional, né, que é o pessoal ali da Ambev. Falei, e se eu juntar isso num método
em que tem o profissionalismo da Ambev com a agilidade e a capacidade de inovação do que eu aprendi com a startup. E aí que eu fundei o GPS não é só o de gestão. profissionalismo, né? É o profissionalismo, o pragmatismo e a austeridade. Porque olha essas três palavras, né? Profissionalismo, pragmatismo e austeridade, né? São três palavras importantes. Aí você junta isso com uma metodologia ágil, me conta aí, estou curioso para saber o que aconteceu. E aí, esse é o projeto que eu venho me dedicando desde 2018, que é o GPS de gestão. Eu falo que eu sou muito chato na parte numérica da coisa, na matemática. Então, por exemplo, como a gente faz para calcular um indicador? Isso daí não é opinião, é matemática. Isso daí a gente não pode ter o financeiro reportando o número de faturamento de um jeito e o comercial de outro, né? Isso daí a gente tem que unificar. Mas tendo muita flexibilidade na execução, tanto para dar autonomia para o time, quanto para conseguir adaptar os processos da empresa de acordo com mudanças de contexto. Então, de maneira geral, esse que é o jeito que eu venho trabalhando aí com os meus clientes. Legal. Milor, eu tenho uma dúvida, né, que às vezes me acontece. A gente implantou, em determinado momento na nossa empresa, as metodologias ágeis, né? E talvez para quem está ouvindo, porque a gente tem clientes que são donos de pequenas, médias, a gente tem clientes com 5, com 20, com 50, com 100 funcionários. A gente tem desde as empresas dos segmentos mais simples, como, sei lá, uma oficina mecânica, né, até segmentos onde tem startup, tecnologia, software. Então, a nossa gama de clientes, de segmentos que a gente atendeu mais de 200 segmentos dos nossos clientes, né? E muitas vezes, para alguns deles, eles podem ter uma crença que é o seguinte: pô, esse negócio de metodologia ágil, Scrum, Sprint, Kanban, tudo isso que está envolvido no contexto, talvez o empresário, né, que ele não é de uma empresa de tecnologia, que ele não é de uma startup, ele pode olhar e falar assim: nossa, isso daí é só para gente inteligente, né? Eu não estudei tanto assim, eu não fui para as melhores escolas, e talvez eu não tenha inteligência, porque isso é só, empresa de tecnologia é só gente inteligente. Talvez o cara pensa, não estou falando que as pessoas não são inteligentes, né? Mas ele pensa que isso vai depender muito do nível de qualificação da escola que ele estudou, se ele fala inglês, até porque os nomes são em inglês, né? Ou nem sei se é em inglês, né? Então, mas você tem Scrum, Sprint, Backlog, né? Você tem uma terminologia que não é uma terminologia comum para a maioria das pessoas, né? É verdade isso? Metodologias ágeis é só para gente mais inteligente no sentido de estudou em melhores escolas, fala inglês, esse tipo de coisa, ou não? Qualquer uma oficina mecânica, se o cara entender o conceito, ele pode aplicar. O que eu tenho visto, Marcelo, é que a metodologia ágil ela depende muito menos de essa qualificação técnica, de ter estudado na melhor escola, esse tipo de coisa, e muito mais de disciplina. Porque o ponto principal da metodologia ágil é você ter uma mentalidade de melhoria contínua. Agora, a melhoria contínua, ela não vem do dia para a noite. Você tem que repetir aquilo 1 milhão de vezes aí, né? Eu até brinco que o pessoal adora a ideia do crescimento exponencial. Só que, qual que é o ponto principal do crescimento exponencial? Ele, por muito tempo, ele é pequenininho, ele parece uma linha reta e que não cresce nada, até o momento em que ele explode. Mas a galera só olha o lado em que explode e tem um alto crescimento, né? Mas no começo, o crescimento exponencial, você não vê grandes resultados, mas você tem que perseverar e ter consistência mesmo assim. Então, sim, o pessoal tem o costume de usar muito termo que parece mais complicado do que é. Aí eu não sei se é para parecer mais inteligente e tentar achar que é mais exclusivo, ou se é porque aprendeu desse jeito e não se deu ao trabalho de adaptar. Mas trazendo esses termos para o dia a dia, eu consigo afirmar categoricamente que você consegue aplicar em qualquer tipo de empresa. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm redes de postos de gasolina, tem clínica pediátrica infantil, e tem empresas de serviço que trabalham com isso. Então, é muito mais uma questão de disciplina do que de inteligência bruta, digamos assim. Eu gosto de falar disso, a gente tem um jargão, aliás, Aline, fica aqui a ideia, né? Nos nossos jargões, a gente não tem inteligência diferente de sabedoria na nossa lista. Não está na lista?
Eu acho que não está na lista. A gente tem um jargão nosso, a gente tem vários jargões, né? Então eu falo, você é a bala de prata do seu negócio. A gente tem vários jargões que são nossos. Então um dos jargões é, se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você ferra esse alguém. Se você é o pior funcionário da sua empresa, você se ferra sozinho. Então nós temos vários jargões que são os nossos. E esse é um jargão que a gente usa, que é inteligência é diferente de sabedoria. Eu gosto de falar para os nossos comandantes o seguinte, cara, eu não quero te deixar mais inteligente. O que é inteligente? Você está ouvindo esse podcast aqui, você vai aprender alguma coisa nova, você ficou mais inteligente, você vai poder falar de metodologias ágeis, né? Você ficou mais inteligente. Mas ficar mais inteligente não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a experiência. É colocar isso em prática, então a pessoa vai colocando isso em prática, vai tendo experiência, e conforme começa a ter resultado, né? Porque você tem um caminho de acerto e erro, mas quando você mantém a consistência do que está fazendo, faz até dar certo, não faz a primeira vez para ver se dá certo, depois desiste, faz até dar certo, faz até virar cultura, aí você vai ter a sabedoria que a experiência te trouxe. Então, fala, inteligência é diferente de sabedoria, né? E eu não quero deixar as pessoas mais inteligentes, eu quero deixar as pessoas mais sábias, né? E a sabedoria só vem com a experiência, né? E aí, para a pessoa adquirir essa sabedoria, o que precisa nas metodologias ágeis, Milor? Primeira coisa que o pessoal precisa ter em mente é ter muita clareza de duas coisas, na verdade, né? Mas que tá dentro do mesmo contexto. Que a primeira é que a nossa memória ela é muito falha, tá? Porque a gente acha que vai lembrar das coisas e tal, e a verdade é que não. A gente tem uma ideia, aí, pô, deu 5 minutos no Instagram, já esqueceu completamente daquilo, né? Hoje a gente é bombardeado por muita informação e não dá para depender da própria memória. E aí, para lidar com isso, tem uma técnica que ela é hiper inovadora, ela foi criada só há 10 mil anos atrás, que é a escrita. Então, teve uma ideia, anota. E aí, pode ser no papel, pode ser no papiro, pode ser numa ferramenta eletrônica, mas é da gente ter pode ser na parede, né? Ideias. Pode ser na parede, no post-it, seja lá o que for. Mas é você ter clareza de que a memória ela é falha. Então, teve uma ideia, vai lá e registra aquilo. E o segundo ponto, que está muito conectado, é que a gente sempre vai ter mais coisas para fazer do que recurso para fazer naquele momento. Então, você pega a maior empresa do mundo, a Amazon. Eu aposto que eles têm mais ideias do que recurso no momento, porque é natural do ser humano isso. Então, como você consegue anotar essas ideias e pegando um pedacinho delas e ir colocando em prática, em um resumo de uma frase, isso que é a metodologia ágil. Então, se você tem ideias de melhoria e você anota essas ideias de melhoria, constantemente olha para essas ideias para ver o que evoluiu e o que você ainda precisa fazer, com isso você já vai aumentar a agilidade da sua empresa. Então, todo o resto é refinamento, mas essa é a ideia principal. Anotar o que pode melhorar e toda hora conferir essa lista para pegar um pedacinho e incluir dentro do seu planejamento. Ô Milo, eu gostaria que você explicasse agora, você deu uma resumida agora no que consiste, mas de uma forma bem, digamos que qual que é o resultado que você tem a partir do momento que você aplica, né? Porque você vê a coisa andando, mesmo sem você ter todo o recurso. Mas você consegue explicar mais ou menos como que funciona isso? Como que funciona esse processo da metodologia ágil na hora que você está agindo? Depois a gente volta para os primeiros passos. Mas assim, já está andando dentro da empresa, como é que isso funciona? Eu gostaria de enxergar isso funcionando. Você consegue explicar? Consigo, sim. Vamos lá. Tem uma primeira coisa que a gente precisa comentar, antes até de entrar em detalhes sobre o método, que é o seguinte, e até explica por que geralmente está atrelado a software, que a metodologia ágil, ela tem uma certa visão de projeto, ou seja, alguma coisa que vai ter começo, meio e fim. E quando você vai para as PMEs de mercados mais tradicionais, geralmente são empresas muito movidas a processos. Por exemplo, um posto de gasolina, uma farmácia. Você não imagina aquela galera com projeto, né? Projeto é coisa de engenheiro, de arquiteto. Geralmente o pessoal traz para processo. Então, ao achar que a metodologia ágil ela é só para projeto, o pessoal ignora que ela pode entrar nos processos. Como que a gente faz essa ponte? Entendendo que todo processo ele tem espaço para melhorias. Consequentemente, você tem mini projetos
para melhorar um processo. Então, quando você consegue conectar, por exemplo, vamos pensar aqui no posto de gasolina. Hoje o processo é assim, o carro chega, você pergunta se a pessoa quer álcool ou gasolina, quanto ela quer, se quer aditivada ou não. Isso é um processo, funciona todo dia, 300 carros que chegam no posto são atendidos desse jeito. Aí você olha e fala, e se eu oferecer também a troca de óleo? Isso pode gerar um aumento no meu ticket médio e, consequentemente, vai trazer maior faturamento e também é bom para o cliente, porque ele vai, o carro dele vai estar melhor tratado, né? Ele não vai correr o menor risco de ficar na mão com o carro dele. É bom para todo mundo quando você faz isso. Aí você pensa, beleza, então eu vou incluir isso dentro do meu processo. Agora, para incluir essa melhoria no processo, você tem um projeto envolvido, que é, primeiro, você tem que garantir que tem estoque de óleo para todo mundo, porque se você vender, tem que garantir que tem, então vai envolver compras. Você tem que treinar as pessoas em relação a eventuais dúvidas, né? Então, o frentista, ele vai falar, você quer óleo? A pessoa fala, qual é o melhor óleo que você tem? O cara tem que ter uma ideia de quais são os tipos de óleo. Então, envolve treinamento de funcionário. Envolve você medir para entender se aquilo trouxe aumento de fato no faturamento ou se o cliente não gostou daquela abordagem, ele ficou chateado e parou de vir no posto. Então, entra numa parte também financeira, em que você olha indicadores. Então, assim, qualquer melhoria, mesmo que pequena, idealmente ela envolve um projeto para você garantir que aquilo de fato vai trazer uma melhoria. Então, isso é um ponto que é super crítico, tá? Do pessoal encarar que qualquer processo pode ser melhorado. Para isso, você vai ter um projeto com começo, meio e fim, para ver se aquela melhoria deu resultado ou não. Então, esse é um ponto super importante da gente ter em mente. O dono de uma oficina mecânica, ele tem um número de pessoas que entram, que deixa o carro, que faz orçamento, de repente ele não está contente nem com o ticket médio e nem com a conversão dele, dos clientes que ele atende. Ele pode entender isso como um projeto, né, porque é processo, tudo isso que você falou é processo, mas ele pode entender isso como um projeto e falar, opa, deixa eu utilizar aqui, né, uma metodologia ágil para resolver isso, aumentar meu ticket médio, aumentar minha conversão, e aí ele usa a metodologia. E a gente não está falando da metodologia em si, a gente só está falando dos benefícios. E aí com isso ele consegue medir, comparar o antes e o depois e entender o que funcionou e o que não funcionou. E aí ele faz melhoria contínua, é isso? Exatamente, Marcelo. E o ponto principal da metodologia ágil é acelerar aprendizado. Porque você tem uma ideia que você acha que é boa, coloca ela em prática, vê se deu resultado ou não, e aí, se deu resultado, você consolida aquilo, isso passa a fazer parte do seu processo. Se deu errado, você deixa quieto, mas você aprendeu com aquilo também. Então, trazendo isso de forma mais prática, tá, eu vou falar sobre uma das metodologias ágeis, que não é a única, o pessoal acha que é a única, mas não é, que é a ideia do Scrum. Como que funciona o Scrum? Você tem uma lista de ideias, que o pessoal chama de backlog, tá? Mas que é lista de ideias. Vamos traduzir aqui para português claro, lista de ideias, é isso. Você tem uma lista de ideias, e aí, olha como as coisas são engraçadas, né? Eu falei que um processo, ele gera um projeto de melhoria. Mas dentro da metodologia ágil, você tem um processo de gestão de projetos de melhoria. Então, isso pode ser que esteja dando um nó agora na cabeça do ouvinte, mas a gente já vai conseguir deixar isso mais claro, tá? Então, imagina, por exemplo, eu vou fazer uma reunião a cada 15 dias para discutir o que eu posso melhorar na empresa. O problema está sendo no ticket médio, o problema é que eu estou tendo turnover, eu estou perdendo funcionário, eu estou tendo um problema de custo, eu estou tendo um problema no atendimento, X. A gente recorre à ideia de melhorias, aí tem um monte lá da lista de ideias de melhoria, aí a gente pega uma das ideias da lista, uma ou mais, né, e traz isso para um horizonte de 15 dias, por exemplo. Tem empresa que trabalha com uma semana, tem empresa que trabalha com um mês, mas 15 dias é o mais popular. E aí você fala, o que eu vou evoluir em 15 dias em relação a essa minha ideia? Aí entra uma dúvida comum. Milor, e se o meu projeto de melhoria, ele demorar mais do que 15 dias? O que eu faço? Você mastiga ele num pedaço menor. E aí você não vai colocar que a sua expectativa é a entrega final do projeto.
é até onde você consegue evoluir naquilo. Por exemplo, a gente falou do óleo, do frentista passar a oferecer o óleo. Eventualmente, em 15 dias, não dá tempo de você rodar tudo e já tá comprado o fornecedor, chegar, treinar todo mundo. Então, eventualmente, em 15 dias, você bota expectativa menor. Você fala, eu quero que em 15 dias eu tenha a decisão de quais são os óleos que eu vou oferecer. É óleo mais focado em carro, é moto, eu estou numa região que tem muita caminhonete, aí eu vou oferecer um outro tipo de óleo. Como que funciona? Vou oferecer o óleo que me dá maior retorno. Exato. Então, caso não caiba no período de tempo que você está fazendo aquela reunião, você encurta a sua expectativa. Então, como que você faz caber? Essa que é uma primeira ideia, que gera o que o pessoal chama do sprint backlog. Então, eu tenho product backlog, né, as melhorias do produto, e o sprint backlog é a lista de ideias que vão caber naquele sprint, de 15 semanas, de 15 dias, de uma semana, seja lá o que for. O sprint é um tiro curto, né? Uma corrida rápida, só para quem está tentando traduzir, não é exatamente essa tradução, mas o sprint é um tiro curto ou uma corrida rápida, né? O que você vai fazer naquele tiro curto? O que você vai fazer naquela corrida rápida, né? Porque o sprint é quando você dá um pique, quando você dá um gás. Então, normalmente ele é curto, né? Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu pique agora nos próximos 15 dias? Né? E o que eu vou fazer nesse pique? Então, a gente pega esse pique, na palavra aí que o Marcelo trouxe, e coloca o que eu consigo evoluir dentro desse período de tempo. E aí, depois de 15 dias, a gente vai fazer uma nova reunião. E aí, Marcelo, entra uma técnica que ela revoluciona as empresas, todo mundo já ouviu, mas pouca gente faz, que é você consultar a ata. Então, você anotou o que era o sprint backlog, primeiro ponto de pauta da próxima reunião é olhar o que você tinha prometido. E aí, Marcelo, eu vou até abrir um parêntese, que tem uma coisa que me incomodava demais quando eu não trabalhava com metodologias ágeis, que é uma coisa que eu chamo de déjà vu operacional. Então, o déjà vu é aquela ideia de, eu já vivi isso antes, né? Eu tenho a impressão de que eu já passei por essa situação. E o déjà vu operacional era quando o meu time me enrolava com a mesma coisa várias vezes seguidas. Então, a gente combinava, olha, vamos melhorar o atendimento. Aí dava 1 mês, 2 meses, e o mesmo problema estava lá, né? E aí eu falei, não, peraí, então toda reunião minha agora, primeira coisa é olhar o que foi prometido na reunião anterior. E aí, o que andou, ótimo, a gente comemora. O que não andou, e não é para apontar dedo, nada disso, porque podem ter várias causas de uma coisa não ter andado. Aí a gente faz essa análise, que é a retrospectiva, né? O que deu certo, o que deu errado. A partir do que eu aprendi, quais vão ser as minhas novas prioridades? Então você olha de novo para o que precisa ser entregue na sua lista de ideias, que é o backlog, e planeja a próxima semana. Então é isso, de você quebrar em partes menores e parar para refletir sobre o que deu certo e o que deu errado. E com esse processo você acelera muito, tanto o aprendizado quanto a capacidade de entrega da equipe. E aí planeja o próximo pique. Exatamente. E aí, por isso, volta a ser um processo. Então, você tem um processo em que você define mini projetos. Terminou o tempo daqueles mini projetos, aí você reavalia quais são os novos, qual que é o novo pique, né? Quais são os novos projetos que vão estar naquele pique ali que a gente tinha falado, que é o sprint. Ô Milor, eu tenho uma pergunta. Para o cara implantar os métodos ágeis, ele tem que ter uma cultura? Ou você acha que, ao implementar métodos ágeis, ele cria uma cultura? É meio que o segredo de Tostines, né? O que vem na frente? É meio o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, o que você acha disso? Que ao implementar métodos ágeis, ele cria cultura ou ele tem que ter cultura para implementar métodos ágeis? Eu vejo que ele tem que ter uma cultura, não necessariamente uma cultura de agilidade. Mas eu vou trazer um outro elemento que impacta demais a cultura, que é o elemento da confiança. Então, se você não confia no seu time, dificilmente o método ágil vai funcionar. Agora, quando você tem uma cultura em que, assim, a gente alinhou a expectativa e eu sei que daqui a 15 dias o pessoal vai vir e você combina, pessoal, se no meio do sprint você tiver alguma dúvida, você me procura, com isso e com a cultura de transparência, você consegue rodar uma metodologia ágil. Agora, se você é um tipo de líder que você não confia no seu time, nem de que eles vão executar o que eles combinaram, nem que
você pode mostrar para eles tudo o que está acontecendo, dificilmente vai conseguir implementar a metodologia ágil. Então, a parte de cultura, de resultado, de entrega, a metodologia ágil ajuda a criar e a fortalecer. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, para ela funcionar, o líder tem que ter o mínimo de confiança no time e ter também uma cultura de transparência. Porque quando você faz um sprint, basicamente o que está rolando? Você está fazendo um monte de promessa. O sprint, a reunião de planejamento, são promessas. Daqui a 15 dias a gente vai voltar e a gente vai ter evoluído nisso. Quando você para consultar o que você prometeu, você está muito suscetível ao erro. Porque é impossível entregar absolutamente tudo, todas as vezes. Em algum momento você vai falhar. E se você é o tipo de líder que gosta de jogar para baixo do tapete, metodologia ágil não vai funcionar. Agora, se você é um líder que tem pensamento de crescimento, de que entende que a falha faz parte, que você vai aprender e vai evoluir com isso, aí você consegue rodar a metodologia que vai fortalecer a cultura na parte de foco em resultado e agilidade. Então, por exemplo, você não acha que isso tem muito a ver com a liderança em si? Porque, por exemplo, a gente na metodologia ágil, você vai ter que ter essa lista de ideias, né? E dessa lista de ideias você escolhe alguma para fazer, né? Então, você tem lá o backlog, né? Lista de ideias. E aí você vai escolher, opa, vou pegar isso aqui para fazer. Então, você vai colocar lá na lista do para fazer. Quando você começa a fazer, você tira da lista do para fazer, e aí você coloca na lista do estou fazendo. E depois, quando você fez, você vai tirar da lista do estou fazendo e vai colocar na lista do feito. Quando tiver na lista do feito, você avalia o que foi feito, se funcionou, se não funcionou, e esse tipo de coisa. O que eu tendo a acreditar, me corrija, tá? Que muitas vezes, principalmente se você fizer isso de maneira visual, ou seja, você vai lá na parede, faz 4 colunas, numa coluna você escreve lista de ideias, né? Na outra coluna você escreve para fazer, então você escolhe o que está na lista e coloca para fazer. Quando você define o que fazer, você põe na lista fazendo, na terceira coluna. Na última coluna é feito. E aí você pode fazer isso com post-it, escreve nos post-its, vai mexendo de um lugar para o outro. É assim que funciona, né? Você não acha que para que isso funcione, o papel da liderança é importante? Porque como aquilo está à vista, né, se as pessoas não fazem e o líder, igual você falou, empurra para baixo do tapete, isso cai em desuso. Mas se as pessoas não fazem, o líder chega junto. Opa, o que aconteceu? Qual que é a dificuldade? Como que a gente faz para realizar isso? Né? E ele tem, porque eu acho que é fundamental o papel de líder para fazer isso acontecer. Então aí você vai movendo, né, etapa por etapa. Né? E o que você tem de experiência que mostra do papel do líder nisso? Porque quando você falou, se o líder não confia na equipe, eu acho que é muito mais uma questão do líder confiar nele mesmo e no processo do que confiar na equipe, né? Porque a empresa é um reflexo do dono, né? Então, se o líder não está confiando nele mesmo, ele não vai confiar na equipe e a equipe não vai realizar. Sim, e quer ver, tem uma armadilha super comum que acontece, que é o seguinte: o líder, ele combinou com o time o que estaria naquela lista ali do a fazer. E aí, deu 1 dia, 2 dias, ele próprio já pede alguma coisa que não estava naquela lista. Qual é a mensagem que você está passando para o time? O que eu peço não tem valor. Por quê? Eu pedi uma coisa, 2 dias depois eu te pedi para furar a fila. Então, é importante a gente entender que, sim, existem urgências, existem coisas que podem furar a fila, mas não são todas. Eu sou craque nisso, não é, Aline? Eu tava só esperando ele concluir aqui. Eu sou craque em furar a fila. Ainda bem que eu tenho a Aline, ainda bem que eu tenho a Aline ali, né? Porque eu sou craque em furar a fila. Então, esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado, porque quando você fura a fila de algo que você próprio tinha pedido, se tiver um bom motivo, tá tudo bem, faz parte. Agora, para poder furar a fila, você vai ter que explicar. Não pode furar a fila e pronto. Então, furando a fila, olha, isso aqui aconteceu, teve uma mudança de contexto, por isso essa nova demanda é mais importante. Ou, eventualmente, você vai olhar e vai falar, olha, eu estou com essa nova ideia, mas termina o que você está fazendo e coloca depois. Então, em gestão, a ordem dos fatores influencia e muito o produto. Então, quando você definiu aquela expectativa, o ideal é que uma nova demanda ela entre na lista para o próximo sprint. Agora, se precisar,
furar a fila, tá tudo bem. Até por isso que é importante, de você, enquanto líder, deixar uma certa folga. Se você coloca ali um sprint que a pessoa vai ter que ficar o tempo inteiro e não tem nenhum espaço para imprevistos, você está pedindo para aquele negócio não dar certo. Tem que ter uma margem de manobra, né? Então, eventualmente, furar acontece, principalmente se tiver um bom motivo, mas você precisa explicar para o time. Não pode ser, fura a fila e pronto. Porque senão você perde credibilidade, porque as coisas que você está pedindo não são tão importantes assim, porque pode ser que outra coisa fure. Agora, quando furar, se você mostra o porquê, aí está tudo bem, o processo funciona, né? Então, sabe como a gente resolveu isso? A Aline vai explicar aqui. A gente criou, porque quando a gente começou a fazer, a gente tinha isso, muitas iniciativas, começava a fazer, passava outras coisas na frente e não terminava, né? Então a gente fala, muitas iniciativas e poucas acabativas. Aí a gente criou um indicador. Aline, explica esse indicador aí que a gente criou na nossa empresa. Não, na verdade, assim, a gente já tinha criado o nome desse indicador, mas a gente não tinha feito ainda como que a gente calcularia, como que ele seria realmente analisado na prática. Então ele já existia, mas a gente não tinha parado para colocar assim, tá, legal. E como que eu sei que o poder de acabativa está realmente tendo acabativa, ou está tendo pouca acabativa, né? E aí a gente criou um gráfico. Foi uma reunião de time mesmo, que foi, olha só, vou contar uma vulnerabilidade aqui que eu não sei se todo mundo sabe, mas foi no momento que eu tinha acabado de ser promovida, e aí eu estava o tempo todo ali, cobrando as pessoas para as coisas acontecerem, o tempo todo. E aí chegou uma reunião, eu não apresentava nada, nenhum indicador na reunião, as próprias pessoas do time apresentavam durante a reunião. E aí chegou uma vez que vieram algumas pessoas falar comigo falando assim, Aline, quando chega na reunião parece que você não faz nada, porque tá todo mundo ali apresentando os indicadores deles e parece que você não faz nada. E eu olhei e falei assim, ué, mas por quê? Aí eles falaram, pô, você tá aqui o tempo todo cobrando a gente, mas quando chega na reunião, como você não apresenta nada do que você está fazendo, que na verdade seu papel está sendo fazer as coisas acontecerem, né? Isso não é visto. E aí ali na conversa, isso foi, eu acho que nem o Marcelo sabia disso, né? Mas foi ali numa conversa que a gente estava tendo, e aí o pessoal falou, Aline, por que você não monta um gráfico e mostra que o que você está pedindo está sendo executado? Foi basicamente isso que as pessoas falaram. Aí legal, montei um gráfico de pizza, simplão, assim, a gente montou desse jeito, e aí começamos a apresentar em todas as reuniões, tudo que a gente anotava em planilha, né, o que era para ser executado, a gente tinha uma planilha de plano de ação, tudo que a gente anotava, uma ata, né, de plano de ação que a gente tinha, ata de reunião das reuniões que a gente fazia, e uma planilha que todo mundo tinha uma planilha individual, depois a gente passou para um sistema, né, mas antes era tudo em planilha mesmo para ter o registro disso. E aí em planilha mesmo, no dedo, eu ia contando quantas ações a pessoa tinha, quantas ações ela entregou no prazo, quantas ela entregou fora do prazo, quantas estão atrasadas, quantas estão em andamento, comecei a apresentar isso toda semana. E aí a gente criou realmente o poder de acabativa, o indicador que até hoje ele existe, vai fazer 2 anos, acho que em agosto, mais ou menos, agosto ou setembro, para ele vai fazer 2 anos que existe, e ele é primordial aqui para a gente ver o que está acontecendo e o que não está, o que está ficando para trás e tudo mais. Então, Marcelo, acho que era isso que o Marcelo queria que contasse, né, Marcelo? E o legal do poder de acabativa, né, é porque, primeira coisa, né, ele expõe a empresa como um todo, né, não expor de uma maneira danosa, nada disso. Ele expõe o seguinte, essa empresa, ela tem muita iniciativa e pouca acabativa, ou ela tem muita acabativa, né? Então é o que a gente quer uma empresa com muita acabativa. Então ele coloca, então se você está indo ruim, está claro para todo mundo que você está começando muitas coisas e terminando poucas, né? Aí depois a gente mostra o departamento. Qual o departamento que tem o melhor poder de acabativa, né? Qual que é o departamento que tem o melhor poder de acabativa? E depois você mostra individual. Né? E o que isso daí faz? Isso daí faz com que a empresa tenha senso de urgência, né? Então um dos nossos valores é senso de dono, né? Que as pessoas entendam que, opa, tem um senso de urgência, tem um senso de dono para fazer as coisas acontecerem. O Marcelo até comentou, foi em 2018 a gente fez um treinamento de gestão ágil aqui no EAG, e aí a gente, legal, vamos buscar implementar. E aí a gente não foi tendo disciplina e tudo mais, eu não sei se a palavra foi disciplina, ou acho que faltou alguma coisinha ainda para a gente entender como que isso seria executado. Aí eu queria te fazer uma pergunta mesmo, que assim, hoje nós temos muitas tarefas, que é como tu falou, é o processo. Eu não preciso ficar toda semana falando, está dentro da missão daquela pessoa, ela entregar aquela quantidade de coisas que ela precisa entregar toda semana religiosamente sem falhar.
E aí, e hoje a nossa execução, na verdade, ela está em formato de Kanban, né, que a gente comentou. Hoje a gente já faz, assim, o a fazer, fazendo e feito, tem ali uma abinha de ajustes, né, que a gente executa desse jeito. Mas eu não paro para fazer uma reunião de vamos ver o que nós vamos entregar daqui 15 dias e tudo mais. Onde que eu encaixo isso? Qual que seria o certo, assim, todas as ações que precisam ser executadas no processo, a gente para e revisa em sprint, né, no pique, ou é realmente coisas pontuais? Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, pelo que você falou antes, mas mesmo assim eu queria ouvir de ti. Vamos lá. Ó, uma coisa que eu até tinha comentado é que a ordem, ela faz toda a diferença quando a gente fala de gestão, principalmente porque sempre tem recursos limitados, né? Então, quando a gente fala de rotina de gestão, qual que é a ordem que eu particularmente gosto de avaliar? Indicadores. Os indicadores não mentem. Pessoas que preenchem indicadores eventualmente mentem, mas o indicador, se ele for bem calculado e for auditado, ele não mente. Então, se o seu resultado está indo bem, mas eventualmente tem tarefa que está ficando atrasada, aí representa duas coisas. Ou a sua meta não está ambiciosa, ou aquela tarefa não era tão relevante assim, ou alguém executou e só esqueceu de atualizar. Basicamente são essas três possibilidades, né? Então, primeira coisa é olhar para o seu resultado. A partir do resultado, a gente vai gerando as ideias de melhoria. Então, por exemplo, pensando aqui na visão do Marcelo, que tem que olhar para muitas coisas diferentes. O Marcelo, ele, óbvio, tem equipe para isso, mas ele tem espaço mental para poder se dedicar, financeiro, vendas, marketing, sucesso do cliente, e por aí vai. Então, qual que é um ponto que eu gosto de olhar? Onde que os indicadores estão com um gap muito diferente do previsto. Tanto para cima quanto para baixo, tá? Porque eu vejo o pessoal, olha, bateu a meta aqui, bateu 150% da meta, vamos para o próximo slide. Não, peraí. Por que você bateu 150% da meta? Alguma coisa você fez muito bem ou a meta estava frouxa. Nos dois casos, eu quero olhar o que rolou. Você bateu 105%, 102%, está ali numa faixa próxima, beleza, a gente segue em frente, porque que mostrou que o seu plano tá condizente, né? Mas se você bateu muito para cima ou muito para baixo, vamos discutir o plano de ação. E o plano de ação, ele idealmente entra no sprint, porque é o que vai te ajudar. O plano de ação, ele está totalmente subordinado ao resultado. Depois que a gente olhou o resultado e o plano de ação dentro do sprint, aí eu não colocaria o processo que já está estável para olhar dentro do sprint. Agora, o que rola? Tem um outro conceito que eu quero trazer, que é do orçamento de tempo. Pessoal, pensa muito em orçamento financeiro, mas orçamento de tempo geralmente não. E repara uma coisa, Aline, faz esse teste, tá? O pessoal vai ver o podcast, provavelmente vai ficar enviesado, mas roda isso antes de ir para o ar. Na hora que estiver fazendo o sprint, pergunta para as pessoas que dia que eles vão trabalhar naquilo. Empiricamente, você vai ver que é quinta-feira. Eu não sei por quê. Eu acho que sexta fica muito descarado e antes o pessoal acha que não vai dar. A galera promete que vai fazer as coisas na quinta-feira. Então, é um padrão que eu venho identificando aí em anos e anos de experiência. Agora, se todas as tarefas vão ser na quinta-feira, você tem um orçamento de tempo de 8 horas, né? Então não dá para colocar mais coisa na quinta-feira. Achei engraçado isso daí, porque assim, ó, tipo, sexta-feira é o último dia da declaração de imposto de renda, né? E amanhã também está muito cedo para fazer, então quinta eu faço. É isso? É engraçado, cara. Quinta-feira, você falar, beleza, ó, não estou cobrando nem nada, mas quando que você acha que dá para fazer? Quinta-feira. Porque sexta é que você está enrolando e antes é muito agressivo, né? Então, meio que quinta né? É o prazo universal. Esse ano foi o primeiro ano que eu fiz a minha declaração de imposto de renda no mês de março. A Receita libera o lote no dia 1º, o lote não, o sistema dia 1º de março. Foi bem no comecinho que eu fiz também. Mas assim, ó, todo ano, eu fazia a minha declaração de imposto de renda no dia 30 de abril. Todo ano era assim. E aí, na hora de fazer aquela correria, o prazo é hoje, até eu acabava 11 horas da noite. E aí era assim, ó, naquele dia eu parava e você precisa de informações que vêm de outros lugares. Então você tem que parar para pedir as informações e não sei o quê, para consolidar as informações para mandar. E aí, todo ano, quando eu mandava, eu falava assim,
Mas por que eu deixei para o último dia? Não era tão difícil, não era tão complicado, sabe? Não é, declaração de imposto de renda é um negócio muito simples, cara. Eu falava, por que eu deixei para o último dia? Por que eu deixei? Aí todo ano isso se repetia. Aí eu comecei a fazer com uma semana de antecedência. Eu já sentia que era minha quinta-feira. Era minha quinta-feira, né? Tem uma Quando eu margem comecei a também, né? fazer isso, era minha quinta-feira, era uma semana de antecedência. Era lá para o dia 20 de abril, né? Aí quando eu comecei a fazer até o dia 20 de abril, eu parava uma hora, num dia, juntava tudo que eu tinha, pedia as coisas que eu precisava para as outras pessoas, no outro dia eu olhava se tinham me mandado, se não tinham me mandado eu cobrava, no outro dia estava pronto, mandava para o contador, conversava com o contador, resolvia. Mas era assim, eram paradas de 15 minutos, 20 minutos, dependendo do que fosse, do que eu tinha comprado, do que eu tinha vendido, talvez eu parava meia hora, né? Mas era rápido, era assim, fluía, né? E eu já sentia assim, nossa, entreguei com 10 dias antes, né? Entreguei com uma semana antes. Aí, ano passado, eu entreguei bem no comecinho de abril, lá pro dia 5 de abril, fiquei feliz da vida. E aí, esse ano, eu entreguei em março. Olha, eu não consigo descrever a minha sensação de olhar e falar, cara, eu entreguei em março, né? É a sensação de olhar e falar, eu estou melhor do que a maioria das pessoas que deixam para entregar no dia, eu estou muito melhor do que eu já era antes, que entregava no último dia, naquela correria, naquele desespero, né? Então, esta sensação de o orçamento do tempo, né? Porque, você deixou para fazer no dia 30 de abril, você vai ter que parar 4 horas de uma vez, e às vezes você não recebe a resposta na velocidade que você precisa para fazer. Mas quando você se planeja antes e faz antes, distribui o tempo, é tão fácil fazer, sabe? Soa tão. O negócio vai tão suave, né? Que você termina e fala assim, nossa, nem acredito que eu consegui fazer Eu acho que os métodos ágeis, ele tem um pouco disso, né? Ele vai tão suave depois que você organiza a sua mente, o teu espaço mental para isso, que facilita muito a vida. O que você acha disso, Aline? Mas é um processo de educação, né? É total de educação, porque não eu falo isso aqui por nós, porque antes a gente não conseguia o poder de acabativa, a gente não entregava as coisas no prazo, não era porque a gente, tipo, eram pessoas incapazes de entregar, é porque a gente calculava mal o nosso tempo. Não sabia exatamente quanto tempo levava, daí falava assim, não, eu entrego tal dia. Antes de olhar na agenda, antes de deixar uma folga para o imprevisto, porque como você falou, cara, vai furar fila, tem coisa para furar fila. Então a gente meio que criou uma regra que a minha agenda é no máximo 60% que eu aloco por semana, no máximo, porque eu sei que 40% ainda é pouco, porque, cara, eu tenho que gerir as pessoas, eu tenho que conversar, eu tenho que dar feedback, eu tenho que fazer alinhamento, tem coisas que acontecem fora do que está previsto. E para a operação, hoje a gente determinou que 80% do tempo dela. E esses 80% às vezes também fica pouco, mas mesmo assim, 80% no máximo que a gente aloca por semana, mas foi um processo de educação. Hoje eu consigo dizer com muita tranquilidade que a minha área não entrega mais coisas fora do prazo, raras exceções que a gente entrega, raríssimas exceções, que a gente entrega as coisas atrasadas. Olha a importância da liderança de baixo para cima também, tá? A importância da liderança de baixo para cima. Eu tive um alinhamento de expectativa com a Aline, porque a Aline é responsável pelo poder de acabativa. Então, no poder de acabativa, a Aline é líder do processo ou do projeto poder de acabativa. E aí eu tinha algumas tarefas minhas e da minha secretária, né, que eventualmente apareciam em atraso. E outras áreas, né, porque a Aline ela é rigorosa para que a área dela esteja zerada, a gente tem estrelinha, é estrelinha por departamento, é estrelinha por pessoa, então todas as pessoas que zerou no poder de acabativa, o que é zerou? Entregou tudo no prazo, ganha estrelinha. Só que se só uma pessoa ganhar e as outras pessoas do time ganhar, o time não ganha estrelinha. Então, para o time ganhar estrelinha, todo mundo tem que ter entregue tudo no prazo. Aí o time ganha estrelinha, né? E para a empresa ganhar estrelinha, todos os departamentos têm que entregar. E aí, eventualmente, a Aline estava sempre ali cumprindo, né, dando estrelinha. Ela sempre nas delas, ela dava estrelinha, o time dela sempre dava estrelinha, eventualmente alguém falhava e outro não. Mas às vezes a gente na gestão não fazia. E aí eu tive uma conversa com a Aline, e o comprometimento que a gente teve, né, foi assim, cara, a gente que é da gestão, a gente não pode entregar atrasado. Porque quando a gente entrega atrasado, a gente dá permissão
para que as pessoas do time entreguem atrasado. Então, quando a gente fala de dar o exemplo, eu acho que dar o exemplo, ele está mais nesse negócio de falar, gente, eu sou comprometido com a minha entrega e eu faço a minha entrega e eu quero que todos sejam comprometidos com a sua entrega. Eu acho que o dar o exemplo está mais ligado a isso do que ser o primeiro a chegar e o último a sair, né? Então, inclusive, ontem a gente, na nossa reunião de radar, né, que a gente faz todas as segundas-feiras, a gente está gravando esse podcast numa terça, para quem estiver ouvindo, né? Isso foi um assunto que a gente trouxe para o time de gestão. Né? Eu falei, eu alinhei com a Aline, então uma liderança de baixo para cima, a Aline como líder desse projeto, ela veio para mim, que sou o CEO da empresa, dono da empresa, né, e falou, não vou admitir que a gestão entregue atrasado. Né? Então, o contexto da liderança, do time, também é importante para fazer isso funcionar. Não, e aí, Marcelo, tem uma técnica que eu acho que ela pode te ajudar, que está muito relacionada à priorização, porque para mim já ficou muito claro que tem coisas que eu tenho que ser ferro e fogo, tem que ser muito chato. Tem coisas que não. E aí, o que rolava? Para poder ser a ferro e fogo, eu acabava eventualmente prometendo menos. E aí eu ficava pouco ambicioso. Falei, não, mas peraí, se eu prometer demais, vai ter um problema, porque eu vou furar o meu plano, né? Então, como que eu resolvi esse problema? Eu estudei um monte de técnica de priorização. A mais famosa é do importante versus urgente, que na teoria é muito legal. Para mim e para as equipes que eu estou e para os meus clientes, eu nunca vi funcionando de verdade no campo de batalha. Falei, não, eu preciso de um jeito mais simples, porque a matriz ali tem que ficar comparando, muito complexo, o negócio não pegava. Aí eu falei, já sei. Aí eu pensei numa analogia que ela é meio bizarra, mas que ela vai fazer sentido, tá? Que eu aprendi essa técnica a partir dos 3 porquinhos. Então, história infantil, vocês devem estar curiosos, mas eu vou chegar lá e vai fazer sentido. Que é o seguinte, encara a correria como o lobo mau. Ele vai vir, vai soprar ali, vai querer destruir o seu planejamento, que é a sua casa. Tem algumas tarefas que eu vou botar uma casa de palha. Que, isso daqui, se eu fizer semana que vem, tá tudo bem, não é tão crítico assim. Aí eu chamo isso de opcional. Tem tarefa que é a casa de madeira. Opa, tem que ser uma interrupção grande, tem que ser alguma coisa realmente relevante para poder furar minha fila. Senão eu vou proteger um pouquinho mais. E tem as tarefas, os objetivos, que são essenciais. Que esse pode acontecer o que for, que eu vou dar um jeito de proteger. E aí, quando eu coloco na agenda, eu travo. E aí, por exemplo, surgiu uma demanda. Tem um cliente querendo fazer uma reunião, tal horário. Aí eu olho, peraí. A tarefa que eu tinha planejado, que eu tinha alocado orçamento de tempo, ela é opcional. Eu nem penso, eu marco com o cliente e jogo essa tarefa para frente. Muito desejável, que é a casa de madeira, aí eu, peraí, deixa eu ver se o cliente não tem outra opção. Se for uma essencial, querido, infelizmente não dá. Você pode tal horário. Então, essa é uma forma da gente conseguir manter o foco, né? Então, o que é essencial tem que sair. Então, isso daqui eu vou ser muito chato com a acabativa. As opcionais, eventualmente, está tudo bem, porque aí eu estimulo ao pessoal prometer sempre um pouquinho a mais ali para sair da zona de conforto. Então, essa é uma técnica que eu acho que pode funcionar aí para vocês também, para ter esses níveis de acabativa, nível de chatice ali na casa dos 3 porquinhos, né? O que vocês acham? Dá para aplicar? Faz sentido? Eu acho que faz sentido, por mais que não aplico em formato de sprint, eu acho que tem coisas que eu já aplico nesse formato. Da gente deixar a lista de tarefas, eu diria que seria uma espécie da casa de palha ali, porque eu não coloquei ela na sprint agora, mas aí eu acho que, na tua teoria, eu tenho que trazer para sprint, porém, como uma casa de palha, né? Mas ali eu tenho essa lista de tarefas. Se caso eu vejo que não, ok, eu resolvi tudo que eu tinha para resolver e eu ainda tenho tempo, eu vou lá e puxo mais uma tarefa que seria da casa de palha e eu consigo executar ela. Então, geralmente é assim que eu faço na prática, né, no meu dia a dia. Aproveitando isso que a Aline falou, a gente sabe que no Scrum você tem o método puxado, né, que ela falou, eu puxo, né, então você tem o método puxado. O método puxado é onde vai identificar qual é o gargalo, né, e é o gargalo que dita o ritmo do processo. Então, de acordo com o teu gargalo, você vai puxar uma atividade para fazer ou não, né. Só para quem está aqui nunca ouviu falar de método puxado, não faz a menor ideia do que é, como que o método puxado tira o gargalo do sistema? A ideia principal é que você identifique onde que está sendo o problema, que eventualmente vai se refletir no indicador, por exemplo, e aí você vai trazer uma ideia de melhoria que vá atuar especificamente naquele gargalo.
e aí, a partir disso, ela vai dar vazão para você conseguir botar outras tarefas para rodarem, né? Então, essa priorização sendo subordinada ao resultado e não a simplesmente é porque o Marcelo pediu. Peraí, mas deixa eu comparar. Tem uma tarefa que o Marcelo pediu e tem uma tarefa que o resultado está pedindo. Opa, Marcelo, desculpa, mas você vai ficar em segundo plano, porque o resultado está apontando que aqui tem não dá para puxar isso daí, né? Ou dá para eu puxar, vou puxar porque eu vou conseguir entregar. E uma coisa legal de comentar, dessa ideia aí dos 3 porquinhos, né, da casa de palha, madeira e da fortaleza, que eu brinco que ela não tem que ser só uma casa de cimento, tem que ser a fortaleza do Senhor dos Anéis. Você bota arqueiros protegendo, bota um fosso com crocodilo, né, enfim, é proteção máxima. Mas uma coisa que é bacana é que quando você usa essa terminologia, isso te ajuda a alinhar com o time. Porque, por exemplo, o pessoal chega na reunião e fala, olha, eu estou com essas prioridades aqui, essa daqui eu estou vendo que é essencial. Você fala, não, isso daqui não. Isso daqui pode deixar como muito desejável, mas tem essa outra que você esqueceu que é essencial. Então você consegue calibrar. Ou o contrário, o pessoal botou uma tarefa como opcional, casa de palha, fala, não, cara, isso daqui é muito importante, reforça aí, vamos botar na fortaleza, isso daí vai te ajudar muito a alinhar a expectativa e ao time saber o que é realmente importante também. É o líder que determina as prioridades. Exato. O time, como que eu gosto de trabalhar? O time traz uma proposta, então ele traz a lápis, e aí o líder passa a caneta. O que precisar, ele ajusta, o que tiver certinho, ele só consolida e valida. Eu gosto de trabalhar desse jeito. Legal. Milor, eu quero te fazer uma pergunta. Para quem nunca nem ouviu falar de gestão ágil, mas gostaria de começar a aplicar na empresa, vamos pensar nas empresas do mais diversos segmentos, pode até ter de tecnologia, mas eu acredito que as empresas de tecnologia já tenham um pouquinho mais de proximidade, talvez, né? Não vou dizer 100% de certeza, mas talvez já tenham. Qual que seria um dos primeiros passos para começar a aplicar? Ou o que ela precisaria estudar? Ou se ela já poderia colocar em prática? Eu gostaria que você desse uma orientação, assim, para quem nunca ouviu falar. Olha, se tiver liberado o Jabá, eu tenho um podcast, um episódio em que eu falo mais a fundo desse método, tá? Então, essa é uma primeira recomendação. O podcast do GPS de gestão. Se procurar nas plataformas, encontra, aí eu passo o link para vocês. E além do meu podcast, em termos de livro, tem um livro que chama Scrum, a arte de fazer mais com menos. Talvez o subtítulo seja um pouquinho diferente, mas é mais ou menos nessa linha, e que ele é bem legal para quem quer começar a se aprofundar, começar a conhecer um pouco mais do método. Legal. E aí, vamos lá. Por onde que essa pessoa começa? Vamos lá. Deixa eu contar, então, como eu comecei, tá? O pessoal hoje me vê, eu tenho um monte de ferramenta com automação, uso um monte de coisa. Como que eu entrei na ideia da metodologia ágil, e que eu nem sabia que era metodologia ágil na época. Eu estava ainda na faculdade, quando eu abri a minha primeira empresa, e eu tinha dificuldade de conciliar as matérias com as coisas da empresa, com as coisas de dia a dia que eu precisava fazer. Aí é uma pena que eu não guardei esse negócio, mas o meu primeiro to-do, minha primeira lista de tarefas, digamos assim, eu lembro direitinho, eu tinha que tirar a roupa do varal, porque de vez em quando eu esquecia, aí chovia, e tinha que lavar de novo, era um problema, ia chover naquele dia, então eu tinha que tirar. Então era essencial, era protegido ali com a fortaleza, né? Porque senão eu ia ter que lavar de novo a roupa, e eu não estava muito afim de fazer isso. Eu tinha que levar a minha bicicleta para vender, e eu tinha que fechar a conta no banco. Essas três prioridades, basicamente. E aí, o que rolou? Eu botei isso na lista, as coisas que eu tenho que fazer no dia, pequenininho, nada demais. Na hora que eu voltei para casa, que eu tinha terminado essas tarefas, eu marquei as 3, eu falei, cara, eu tô livre, eu terminei as coisas que eu precisava fazer. Aí eu lembro que na época eu estava passando o Two and a Half Men. Aí eu abri e comecei a assistir o Two and a Half Men sem peso nenhum na consciência. Falei, cara, que coisa maravilhosa. Vou fazer isso todo dia. E desde lá eu venho fazendo, né? Aí depois foi rebuscando e tal. Mas o ponto principal, assim, se falar pequenininho, pega o papel de pão, no meu caso não era o papel de pão, mas era um papel, e anota quais são as coisas que eu tenho que fazer. Porque você está descarregando, está na sua cabeça e está priorizando. Aí no meio do dia, opa, eu tive uma ideia nova. Peraí, deixa eu comparar com o que eu já tinha prometido para mim mesmo. Dá para colocar? Não, então eu vou colocar na minha lista de amanhã. Aí, depois que você tem esse costume de anotar e fazer, a partir disso, você pode ir, por exemplo, para um planejamento semanal. Isso eu não estou falando ainda de equipe, tá? Metodologia geralmente vai para a equipe, mas dá para começar no pessoal.
Eu ia comentar isso agora, né? Que você está dando os primeiros passos primeiro para a autogestão, da pessoa se auto-organizar, autogerir, para depois ela repassar isso para a equipe. Eu estava percebendo Exatamente. isso. Legal. E aí, quer ver uma coisa que ela ajuda demais, é uma técnica que ela é super simples, é você travar na sua agenda. Aí, Milor, eu gosto de sexta, eu gosto de segunda, sei lá, X, é o horário que você quiser, mas trava na sua agenda para você montar esse seu planejamento da semana. E aí, a primeira tecnologia que você vai usar é ou o Outlook ou o Google Agenda, pode ser qualquer um, mas eles têm uma coisa muito legal que é notificação por e-mail e você pode configurar. Então, por exemplo, no Google eu falo assim, eu quero receber um e-mail 3 dias antes dessa tarefa, que a princípio é uma reunião com você mesmo, é só travado para você se planejar. E aí você marca 3 dias antes e você anota os seus objetivos na descrição daquela tarefa. Que aí o que vai rolar? Digamos que a sua reunião é na segunda-feira. Quinta-feira chega um e-mail automático do Google, mas é coisa simples, não tem nenhuma dificuldade para configurar. E o Google fala, olha, segue aqui o que você prometeu que ia fazer essa semana. Tem coisa que você vai olhar e falar, eu fiz, mandei super bem. Tem coisa que você vai olhar e vai falar, ih, rapaz, eu esqueci, mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Então, o Google automaticamente vai te lembrar do que era da ata, né, daquela reunião. Então, faz isso. Aí depois você evolui para fazer com o time, anota na descrição da tarefa quais são os meus objetivos, e aí na próxima reunião você vai olhar aquilo, aí vai criar para a próxima reunião. Depois, aí você pode pensar em ferramentas como Trello, Asana, Basecamp, tem um monte de outras ferramentas, mas eu primeiro faria uma gestão pessoal das tarefas do dia, depois a gestão pessoal das tarefas da semana, depois semanal com a equipe, e por enquanto só usando a agenda e o lembrete da agenda para você ver se está de acordo com o caminho ou não. Depois você vai pensar em alguma coisa mais rebuscada, mas de maneira geral essa é a sequência que eu recomendo. E é gratuito, né? As agendas que você falou são gratuitas. Eu, Aline, amo /sou agenda. Eu sou uma pessoa realmente... Eu utilizo exatamente o jeito que você me falou, eu utilizo. Só que eu só não me mando avisos, lembretes de e-mail, porque como eu tô com a minha agenda o dia inteiro aberta, né? A minha rotina, como é lidando no computador, a minha agenda fica o dia inteiro aberta, então eu lido desse jeito, né? Eu acabo não ficando mandando e-mail, mas é incrível, assim, a estratégia que tu tá trazendo, e eu posso afirmar que isso funciona muito por experiência própria, realmente, bem bacana. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas, tá, e eu vou falar aqui, igual a Aline falou, né, vamos mostrar vulnerável, né, tem alguns empresários que têm uma certa dificuldade, talvez pelo perfil comportamental ou pelo jeito que o cérebro funciona, porque cada pessoa tem um jeito que o cérebro funciona, né, e algumas pessoas fazem isso com mais facilidade, outras pessoas é sofrido fazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu sofro com esse negócio dessa conformidade de agenda, sabe? Ficar marcando na agenda. Inclusive, hoje, eu sofro muito com algumas ferramentas tecnológicas, né? Eu imagino que tem muitos empresários que também sofrem com isso. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma secretária, né? Que é meu braço direito, vamos dizer assim, né? E a Retiele, ela é boa nisso. Então, ela controla a minha agenda, ela me liga de manhã e fala, Marcelo, hoje isso, hoje aquilo outro, e aí eu tenho, além da minha agenda, porque a gente usa a nossa agenda, não é Google Agenda, mas é da Microsoft, né, que a gente usa, do Outlook, a agenda do Outlook, mas ela controla isso para mim, de maneira que eu não me perca nisso. Porque a pior coisa que pode acontecer para um dono de empresa, querer implantar isso na cultura, é ele se perder com isso, e às vezes por um problema, sei lá, né, o jeito de pensar, o comportamental, muitas ideias na cabeça, igual você falou, a gente precisa de espaço mental, né, então, às vezes ele tem dificuldade, então a melhor coisa que o empresário pode ter é uma secretária, inclusive, barrando, né, sabe aquele negócio? Pintou uma reunião aqui, quero falar com o Marcelo, aí a secretária fala, não, esse horário não vai dar. Entendeu? Então, isso aquele orçamento de tempo já está bloqueado. Isso, dica extra. E aí, Marcelo, até para compartilhar, tem um cliente meu que ele trouxe isso, né? Ele, Milor, eu tenho muita dificuldade de ser organizado, disciplinado, como que eu faço? Me treina nisso. Falei, cara, numa boa, você já tem uma empresa de 200 funcionários. Então, primeiro, você está subestimando a sua capacidade, porque você começou do zero e montou uma empresa que já tem 200 funcionários, você tem uma capacidade de entrega absurda. Então, vamos lá, a primeira coisa, autoestima, né? Momento meio coach ali, mas que foi super importante. Eu falei, cara, com 200 funcionários,
eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má é que você nunca mais vai ser organizado na vida. Porque para você que não é organizado, começar a ser organizado tendo que gerenciar 200 funcionários, só vai ficar mais complexo, ele crescer muito rápido. Agora tem uma boa notícia. Você tem dinheiro para poder contratar alguém que vai te ajudar nisso. E aí, no caso, ele contratou e mudou a vida dele, mudou a vida do sócio dele. Então, eu reforço que quando você tem um tamanho já, você tem uma estrutura, você ter alguém que vai te ajudar a fazer essa gestão é sensacional, faz uma diferença grande. Agora, para o comandante que ainda não tem condição de contratar alguém full-time para fazer isso, tem uma opção que é mais barata, que é assistente virtual. Então, tem uma série de serviços em que o pessoal pode ajudar. E quando ainda não tem nem condição de olhar para assistente virtual, eu gosto demais dessa ideia de você travar, e trava só as coisas importantes, tá? Não precisa travar absolutamente tudo. Porque qual que foi a sacada que eu usei para me enganar, né? Na verdade, o termo não é enganar, é para poder reparametrizar minha mente, seja lá o que for. Mas qual que é a pegada? Eu aprendi a delegar para o meu eu futuro. Então, assim, eu falo, cara, isso eu agora não tenho tempo, não tenho condição ou não tenho vontade de fazer, mas o Milor de segunda-feira ele vai. Aí eu travo na agenda e eu vou assistir série, eu vou jogar videogame, eu vou fazer o que for. Porque essa bucha, ela vira do Milor de segunda-feira. A Milor de segunda-feira joga para o Milor de terça, quarta. Mas, assim, brincadeiras à parte, esse adiamento seletivo, ele é muito bom. Porque eu poderia simplesmente ficar preocupado. Pô, eu tenho que fazer esse negócio, mas eu não estou fazendo, eu tenho que fazer. Aí quando você delega, você fala, não, ó, eu já bloqueei meu orçamento de tempo para fazer isso na segunda-feira, de 9 às 10, eu vou ter 1 hora para me dedicar para isso, é impressionante como isso dá uma limpeza mental. Então, para quem tem condição, ter uma pessoa full-time para poder olhar para isso é sensacional. Aí você pode também começar com part-time, serviço de assistente virtual, e se ainda não tiver como contratar assistente virtual, só de você delegar para o seu eu mesmo no futuro já vai te ajudar demais a aumentar o seu poder de execução e, consequentemente, ganhar mais agilidade, né? Isso daí pode ou não estar conectado com a ideia do sprint, mas só de você bloquear a agenda e saber o que é importante já vai fazer uma diferença. Limpar a mente. Limpar a mente mesmo, pode ser, né? Um estagiário, uma estagiária, né? Eventualmente pode ser até um estagiário, porque o modelo de estágio, né, trabalha menos horas, é uma bolsa auxílio, bolsa estudo, nem sei como que chama no estagiário, né, então isso facilita... Bolsa auxílio, né, e isso facilita a vida. Hoje eu tenho uma secretária mesmo, mas a gente já usou estágio, já usamos estagiário no passado para fazer isso e ajudar a organizar a vida. Show de bola, acho que eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, né, mas a gente... acho que cobriu bastante, Aline. E qual comando que você pega desse podcast aqui, Aline? O comando que eu pego é muito engraçado, porque assim, eu aprendi vários termos diferentes para coisas que, graças a Deus, eu já fazia, porque senão eu já estaria louca, né? Então, isso me mantém com a sanidade mental. Mas eu gostei muito dessa questão de delegar para o futuro. Eu achei muito legal, porque você alivia a mente, né? Você não fica preocupado com aquilo de eu tenho que fazer, não, você já determinou quando que você vai fazer e é só executar naquele dia. Então, a tua mente, ela agradece absurdamente por isso. E aí, o outro comando que eu peguei também é utilizar o processo de metodologia ágil como melhoria contínua do que a gente já tem de processo, né? Então, eu já tenho aqui um processo que é executado como rotina, mas é implementar isso como uma melhoria contínua das coisas que a gente já tem e já executa sempre. Então, eu pego esses 2 comandos para mim, para aplicar aqui no EAG mesmo. E eu daria um comando para o comandante que está ouvindo, que é pedir para enviar esse podcast aqui para os funcionários assistirem também. Porque não adianta só o dono assistir e ele vai ser super organizado, show de bola. Porque tudo isso que a gente falou aqui serve para a auto-organização de cada pessoa da equipe. Então, eu acho que cultura, né? Exatamente, cria uma cultura. E você, Milor, qual que é o comando que você pegou desse podcast de hoje? Eu gostei muito disso que vocês fazem, de que para o time ganhar a estrelinha, todo mundo tem que fazer, isso cria um senso de colaboração, que é muito bacana e para mim faz uma diferença gigantesca. Eu vejo que vocês já fazem um monte de coisa bacana e aprendi bastante aqui também no papo e sempre aprendo a cada episódio lançado. Que legal. E o comando aqui foi, vamos fazer a casa
a casa do essencial, né? Então, a casa com estrutura. A fortaleza. Fortaleza. Então, acho que foi um bom comando, uma boa metáfora para a gente fazer uma melhor organização dos nossos tempos. Eu queria agradecer por você ter participado desse podcast com a gente, ter aceitado o convite. Acho que é fundamental o conhecimento que você tem para os comandantes que estão ouvindo a gente. A gente vai construindo uma etapa por vez, né, da empresa sem causa, esse comandante, e essa é uma das etapas, com certeza, que vai ser fundamental nesse processo. Agora vai lá, Marcelo, o que você ia falar do João. Um prazer. O que o João ia falar? Um prazer inenarrável. Um prazer inenarrável, Milor. Obrigado. Vamos fazer uma próxima aí, vamos explorar um pouco mais esse tema. Deixa os teus contatos, Milor, para quem quiser te procurar, como que as pessoas te acham? Como que os comandantes vão te achar? Principais contatos é pelo Instagram, @Milor Machado, MILLOR, para quem só tá ouvindo, né? E no LinkedIn também, Milor Machado, eu publico alguns artigos, tem bastante coisa por lá. Tem um artigo que eu particularmente recomendo, que é algumas coisas que eu fiz que me fizeram deixar de ser um apagador de incêndio, em que eu falo muito dessa minha trajetória, de começar a anotar, depois evoluir. Isso é uma coisa que já ajudou bastante gente, pode ajudar os comandantes também. Show de bola, então é isso. Valeu! Obrigada, Milor. Valeu! Valeu, um abração.